A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. É com um enorme prazer que vos dou as boas-vindas a mais uma edição do nosso Porto de Encontro, de regresso após umas sempre retemperadoras férias. Iniciamos hoje, esta tarde, a 7ª temporada deste ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora desde novembro de 2011, e fazemos-lo com entusiasmo dos primeiros tempos, ou seja, procurando criar em cada sessão momentos únicos de partilha entre autores e leitores, todos nós, em suma. É o que estamos certos irá acontecer mais uma vez esta tarde, com a presença de vários convidados. Começaria por destacar José Carlos de Vasconcelos, prestigiado jornalista, sobretudo cultural e poeta, que se irá juntar à nossa conversa lá mais para adiante. Connosco também estará a editora Paula Ventura, que será responsável pelas leituras esta tarde. Sobre o nosso convidado, o que dizer? É sem dúvida uma figura amplamente respeitada nos dois lados do Atlântico, no Brasil, claro, onde nasceu há quase 69 anos e onde desempenhou cargos de inúmero relevo ao longo dos anos. Basta dizer que já foi Ministro da Justiça há mais de 30 anos e também goza em Portugal de um enorme prestígio. Basta dizer que o seu primeiro livro publicado cá, essa monumental biografia intitulada Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, foi um tremendo êxito há 5 anos quando foi publicada, despertando e reacendendo um debate em torno da vida e obra do nosso grande poeta. Somente a Verdade, um desconcertante e cativante livro de contos, é o seu novo livro e estará naturalmente em destaque nesta conversa, durante a qual vocês também vão poder participar, como é hábito, colocando questões por escrito aos nossos convidados. Sem mais demoras, José Paulo Cavalcante e Filho. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Porto. Não tem ninguém de gravata. Vai tirar a gravata. Atrapalhei tudo aqui, hein? Porque... Esteja à vontade. Não, meteram o microfone na gravata. Agora que eu... Não tem nenhuma pessoa de gravata aqui. Porque... Estas conversas querem ser informais, mas esteja totalmente à vontade, caso queira manter a gravata. Já vamos tratar disso. Não, se quiser tirar, não estou tirando. Quer tirar a gravata? Estas conversas são desengravatadas, portanto faz todo sentido que não tenha gravata. José Paulo, eu sei que não conhece muito bem Lisboa, até por causa da investigação que teve que fazer do livro, mas o Porto é uma cidade que ainda não conhece muito bem. Eu disse ainda, porque temos aqui algures o Germano Silva, esse homem-cidade, esse monumento vivo da cidade, e isso certamente lhe ajudará a explicar o fascínio que o Porto exerce sobre tanta gente. Conhece mal o Porto, é verdade? É um pecado. Não diria tanto, mas quase. É um pecado, mas hoje o Germano vai me pôr no caminho certo para eu conhecer um pouco melhor essa invicta cidade, claro, né? Como disse, o José Paulo tem um novo livro, sobre o qual vamos falar lá mais para a frente. Eu sugeria que esta primeira parte da conversa fosse sobre o livro com que se deu a conhecer aos leitores portugueses, o Fernando Pessoa, quase uma autobiografia. Já o concluiu há cerca de 5, 6 anos, apesar dessa distância temporal. É um livro que ainda continua muito presente em si, ainda não se desligou emocionalmente dessa empreitada imensa que foi esse livro. Eu estou doido para me livrar dele. Não lhe deixe. Mas é que ele começa agora uma carreira internacional, já está em 10 países. Estamos a falar de um livro amplamente premiado. E tem alguns episódios engraçados. Eu, em Israel, eu pedi à editora uma delicadeza para me informar
se o meu nome estava em cima ou embaixo. Tem um título grande e 2 nomes em preto. Um sou eu e outra pessoa. Aí eu pedi à editora, por favor, me digam se eu estou em cima ou embaixo. Não, está em cima. A Rússia, eles me mandaram um contrato para assinar, eu estou doido para assinar, agora me digam onde é que eu assino. Aí eles mandaram um contrato em inglês, então está sendo... Mas pessoa importante, Ricardo, porque até para esse livro de agora, e aí eu quero conversar com os amigos aqui, porque essa coisa começou quando a editora brasileira me perguntou. Pronto. A editora perguntou. Piorou, agora está bom. A editora brasileira perguntou qual era o livro bom de Pessoa para eles publicarem lá. E eu disse a eles, eu digo, olha, o livro de Pessoa bom não existe ainda, porque a obra está muito bem estudada, sobretudo por autores portugueses. Agora, o homem permanecia um desconhecido. Então, eu tenho uma série de curiosidades que eu não tenho nenhuma ideia se os leitores também têm essa curiosidade. Por exemplo, o Pessoa está passando de carro na Avenida Almirante Reis e viu uma farmácia A. Caeiro. E ri, perguntando ao amigo dele, será que esse A é Alberto, como heterônimo de Pessoa? Aí passam-se 60 anos e não tem um autor daqui que se interesse em responder essa dúvida de Pessoa. Aquele A era o quê? Eu, depois de 2 anos, consegui descobrir que era Antônio Caeiro, farmacêutico, não era Alberto. E só para ilustrar isso, o livro sobre Pessoa começou de verdade num momento mágico, onde é como se fosse um estalo. E eu percebi que Pessoa, diferente de todos os outros escritores do mundo, só escrevia sobre o que estava em volta dele. Só. Nunca nenhum escritor do mundo fez o que ele fez. Porque é natural pôr o nome de um amigo no personagem. É por isso que o José Paulo diz que era um escritor sem imaginação. Não no sentido depreciativo, não é? Isso é uma brincadeira para o grande público, mas é verdade. Sim. Quer dizer, uma passagem de sua vida, mas ninguém nunca escreveu com Pessoa. A vida dele está toda na obra. Então, o estalo é dizer o seguinte, a obra dele é um testamento da vida dele. E isso me ajudou muito a encontrar as coisas. Então, eu só vou ficar um exemplo só, que é a tabacaria. Eu até pedi para... Não estou vendo aqui. Vamos ver um bloco de imagens, mas mais perto do final, selecionadas por si. Não faz mal. Se pudesse botar agora, era bom, porque vocês iam ver. Na tabacaria, há 5 pessoas referidas. Fosse um escritor normal, eu não dava importância. Estamos a tratar disso. Bom, se vier, me avisem. Mas Pessoa, eu sei que não era um acidente. Então, aos 5, para vocês terem uma ideia, porque esse estilo de sair pesquisando me ajudou muito para fazer o livro de agora. Então, de certa forma, o Pessoa me ajudou. Até viramos amigos íntimos e eu até acredito que ele se apresentou a mim fisicamente. Minha mulher diz que era um sósia, mas eu acho que ela não entende nada de fantasmas. Eu estava na Praça Camões, aí aparece Pessoa. Era ele com sapatos pretos, que ele comprava na sapataria Contente da Restauradores. Uma das mais caras de Lisboa, da altura? Mais cara, não existe mais. Meias e camisas gomadas que ele comprava na camisaria Áurea. Isso também. É curioso porque o José Paulo desmente no seu livro que aquela ideia que foi muito transmitida, que o Pessoa era modesto, não era vaidoso. Era vaidosíssimo. E demonstra o contrário. E aí, os ternos,
ele usava ou calças em estilo papo de anjo, que é uma coisa ridícula, onde a calça entra nas polainas, ou ternos em estilo anglo-saxônico, feitos pelos alfaiates da casa mais cara de Lisboa. Lenços cinzas, o preto, para combinar com os chapéus coco cinza ou preto, que ele usava tombado para o lado direito. Então, era ele. Aí ele estava na igreja dos italianos. Aí eu fui atrás. Fiquei um pouco receoso, fui atrás. Aí ele trocou de calçada, foi para a Brasileira. Aí, e ficou olhando para mim com certo... Aí eu fui atrás dele. Ele chegou ali no Hotel Borges, trocou de novo para a calçada, foi para o lado da Bertrand, e eu atrás dele. Quando chegou na esquina da Bertrand, olhou para trás por uma última vez, viu que eu estava atrás dele e saiu correndo como um desesperado. Foi descoberto. Minha mulher acha que ele estava com medo de mim, que era o sósia. É claro que não era, ele teve... Mas foi bem. Aí, você vê, tabacaria. Estamos neste momento aqui com esse Já está aí, Sim. pronto. São 5 personagens na tabacaria. Primeiro, está no verso Come chocolates pequena. Esse foi o mais fácil de resolver. Porque a primeira pessoa a quem eu perguntei se era ela pequena, ela confirmou. É Dona Manuela Nogueira, que era sobrinha de Pessoa, e provavelmente a pessoa... Que já tivemos também numa sessão aqui dedicada ao Fernando Pessoa. A pessoa de quem Pessoa mais gostou talvez tenha sido ela, que era uma... O Pessoa tem textos inteiros em que brincava, ela fingia que fazia sua barba, ele dava dinheiro para ela comprar chocolate. Eu já achava que era ela, e ela me confirmou. Não tem problema, é ela. Aí vem a segunda citação: se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Isso num escritor normal, isso é uma metáfora. Se eu vivesse uma vida simples, quem sabe eu seria mais feliz. Em Pessoa não era, porque eu conheço Pessoa, não era isso. Pessoa havia o risco de ser algo real. E eu adotei um sistema. Quando havia uma citação só, duvide. Quando há 2 ou mais citações, ocorreu o fato. E, neste caso, a tabacaria é de 28, embora tenha sido publicada em presença só em 1932. A data é de 28. Neste mesmo ano de 28, o Pessoa escreve, por seu heterônimo Barão de Teive, A Educação do Estoico. Mesmo ano. E na equação está, no livro do Barão está: tive a chance de poder casar com uma rapariga simples, bem simples, mas entre mim e o casamento interpuseram-se 14 gerações de Barão. Opa! 28, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse uma pessoa bem simples. O estoico, tive a chance de casar com uma rapariga bem simples. 2 referências no mesmo fato, não vai. Quem era a lavadeira de Pessoa? Chamava-se Irene. Irene tinha uma filha, tinha Guiomar, que era uma mocinha, pouco menos de 20 anos, que vivia com ela. Então, já temos no local do crime, que era na casa da Pessoa, na Coelho da Rocha 16, tínhamos uma lavadeira e a filha. Mas o que é que me diz? Falta alguma coisa. Aí eu descubro. Pessoa tinha um grande amigo que chamava Tomás da Almeida. Tinha veleidades literárias e tentou proteger muito Pessoa, até difundindo a versão falsa, que ele tinha várias amantes num bordel da rua Ferragial de Bastos, para proteger o amigo que claramente tinha uma natureza homossexual, mas ele achava que devia proteger. E aí o Tomás da Almeida tem uma filha, e
pede à pessoa a grande honra de que seja a pessoa o declarante da filha dele. E pede que ele declare a filha como Múcia Leonor da Almeida. E vai pessoa e registra a filha como Múcia Guiomar de Almeida. O mesmo nome, Guiomar, da filha da lavadeira com quem ele pensou casar. Aí, há quem diga, mas você não pode provar que isso é verdade. Nem eu, nem Deus, mas Deus talvez possa. Mas abaixo de ninguém. Mas vocês também não podem provar que não é verdade. Então, eu estou convencido de que esse amor tardio de pessoa foi essa Guiomar que quase mudou sua vida. Podemos concluir, José Paulo, que fez uma investigação quase detetivesca, mas só terminando isso. Sim. Só para acabar. Sim. O último é um encontro entre Esteves e o dono da tabacaria. São personagens míticos ou existiram. Aí vamos ao livro do Desassossego, fragmento 481, Ricardo. Depois dessa resposta serei curto. 481. Ele relata o encontro do dono pálido, amarelo, pálido e esquálido da tabacaria, com um velhote rechonchudo e corado que fumava charutos. Então, o mesmo encontro do dono pálido e esquálido da tabacaria, com o velhote rechonchudo e corado, o Esteves sem metafísica, uma pessoa se deu. Agora, como é que você chega a isso? Que esse encontro houve mesmo. Primeiro, o encontro não pode ter se dado na casa de pessoa, apesar dele ter dito janelas do meu quarto, de um dos milhões de quartos. Por quê? Porque o quarto dele nunca teve janelas. Então não podia ser janela do quarto, de um quarto sem janela. Mas ele tinha uma mansarda na Casa Moitinho, que o dono deu, o Carlos Moitinho deu a ele, para ele ficar. Tanto que ele dizia, mas sou e serei sempre da mansarda. E da mansarda se via lá embaixo a rua. Encontrei um jornal perdido na casa do Fernando Pessoa, que ninguém deve ter lido, do filho do Casa Moitinho, dizendo que foi lá em cima, na mansarda, que foi escrito tabacaria. Então, me ocorreu que a tabacaria, que não podia ser da casa de Pessoa, porque lá ele não via nada, fosse ali. E eu tinha outra chance, que era um poema de 1930, que começa dizendo cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. Então eu pedi a um historiador que eu contratei aqui, que fosse na Casa Moitinho, 100 metros para um lado, 100 metros de outro, para ver se havia alguma tabacaria e de quem era. E vem a notícia no registro de comércio que bem defronte da Casa Moitinho ficava a Abanesa dos Retroseiros, porque a rua se chamava dos Retroseiros, hoje se chama da Conceição, mas na época do Retroseiro. E o dono era Manuel Ribeiro Alves, pálido e esquálido, que em 30, cruz na porta da varia. Quem morreu? O próprio Alves. Faltava o Esteves. Aí eu pedi a meu historiador quem são os autores ilustres na literatura Esteves. Não há nenhum. Quem são os políticos Esteves? Não há nenhum. Aí eu disse, isso foi uma notícia que ele viu no jornal. Aí botei meu homem lá no Diário de Notícias, durante 3 anos, durante 3 meses, ele viu todas as edições do Diário de Notícias, da primeira página à última, para saber quantos Esteves foram referidos. Havia 3 Esteves que, por idade, profissão e local de moradia, não eram eles. E aí perdi as esperanças de achar o Esteves, até que foi o último documento, porque ele tinha mudado de conservatória, o último documento que eu encontrei é uma certidão. Se vocês verem aí quem declarou, dá para ler daí? Sim. Joaquim, não dá para ler? Sim. Ali em cima, onde é que está? Sim, ali. Ali, ó. Joaquim Esteves, residente da rua Saraiva de Carvalho 200. Joaquim Esteves. A irmã de Pessoa estava com a perna quebrada em Cascais. O cunhado não podia sair de lá tomando conta dela.
tem que pedir a um amigo. Mas você só pede para declarar o óbito do irmão alguém da família, quase. Então, era esse Esteves. Então, você vai recompondo, Ricardo. Você vai, a partir dos versos, essa obsessão para descobrir quem são os nomes por trás dos versos. E foi uma experiência. E se repetiu, podíamos passar 2 dias falando aqui. Podemos concluir, então, Ricardo me mata. que a grande diferença entre a sua biografia e as outras que foram publicadas é que o José Paulo encarou quase como se de uma investigação detetivesca mesmo, não é? A grande diferença é que eu escrevi com paixão. Eu sou um apaixonado por pessoa. Eu me recuso a escrever como se fizesse listas de compra ao Pingo Doce ou um relatório de contabilistas. É a academia falando com a academia. São 1000 pessoas que uns falam para os outros. Não, a gente quer sangue, a gente quer a vida de pessoa. Então, eu sou um apaixonado, escrevi com paixão e tentei chegar à exatidão humanamente possível. Posso não ter atingido aqui ou lá, posso ter errado, mas tentei com paixão fazer isso. O José Paulo não é apenas o leitor ávido desde a adolescência, biógrafo, é também um colecionador de objetos de Fernando Pessoa. Muitos de vocês saberão. Partilhe-nos brevemente, se possível, José Paulo, esse gosto que o leva a adquirir, a ter na sua posse vários manuscritos e só não tem a arca porque não calhou, não é? Eu não sei se está na minha posse, porque minha mulher já sabe e os meus filhos já sabem que isso daqui não é meu. Eu sou um provisório depositário. Isso vai para algum lugar público, porque isso não é justo que fique comigo, com uma pessoa. Eu tenho 3 filhos. Só para você ter uma ideia, a pessoa escreveu 300 poemas e 156 textos de prosa que publicou em 60 jornais e revistas. Eu tenho quase os 60. Faltam 4 ou 5 que eu acho que nem a Biblioteca Nacional tem. 55 jornais de revistas que a pessoa publicou tudo é uma coisa. Eu tenho 3 filhos, aí fica 20 para cada um. Para que isso? Isso não pode se separar. Então, isso não vai entrar no inventário. Mas algum objeto de... Se eu, em vida, encontrar o lugar certo, vai tudo para um lugar. Se eu não encontrar, depois da morte, minha mulher acha um local em que as pessoas possam consultar. Porque tem tudo de pessoa, tem livros de pessoa rabiscados por ele. Mas também tem objetos, certo? Tem tudo. Eu só não comprei a arca porque nunca me passou pela cabeça que o governo português não exercesse direito de preferência para ficar com a arca. Não passou pela cabeça. Como é que interpreta essa decisão ou não decisão? Isso foi num leilão na Centro de Convenções, lá junto dos Jerônimos. E, por exemplo, quase tudo que eu comprei ali, o governo exerceu a preferência. Eu comprei do Zimário Fiedler. O governo exerceu a preferência. Eu acho até que fez muito bem, que era um absurdo sair daqui. Os escritos astrológicos exerceu. E a arca você não exerceu. Mas tirando a arca, eu acho que eu tenho tudo. Tenho fotos originais inéditos dele, e a mesa onde ele escrevia, a máquina de escrever dele. Tem tudo que vai para um lugar único. Quer dizer, não é meu isso. Se não vai ficar comigo, não é meu. Eu sou detentor provisório disso, que vai para um lugar depois. Como tive o prazer de referir no início, temos o gosto de contar nesta sessão também com o contributo da Paula Ventura, num papel diferente do que é habitual da editora. Desta vez será responsável pelas leituras nesta sessão. Uma salva de palmas para Paula Ventura. Soneto da Mágoa. Ah, se soubesses com que mágoa eu uso este terror de amar-te, sem poder nem dizer-te que te amo, de confuso. De tão senti-lo, nem o amor perder. Se soubesses com que ódio a não saber falar-te do que quero, me escuso, entenderias que nesse escrever revivo a alma de um poeta luso. Porque te amo como quem te odeia, como se o Cristo, ao fim daquela ceia, beijasse o rosto do seu traidor.
e te desprezo como quem tonteia, como se o sal que corre em tua veia fosse a semente desse nosso amor. Fernando Pessoa e José Paulo Cavalcanti. Ele escreveu 6 versos. Ele escreveu 6 versos. Soneto da partida. Se a vida é uma estrada para a morte é passaporte para a vida. E antes da chegada ou da partida, nos cabe nesta vida azar ou sorte. Embora falte tempo para a morte, também não sobra tempo para a vida, porque desde o momento da partida, o tempo segue sempre a sua sorte. E nesse caminhar, que é partida, e é também chegada para a morte, sem nem saber o mapa dessa vida, choramos, sem sentir a triste sorte da morte, que é somente o fim da vida, que é maior que a própria morte. Para Maria Letícia. Minha mulher, tenham calma. Explicado. Eu ficava querendo um dia ver-te, quando um dia, te vendo, eu me perdi. E em teu rosto, afinal compreendi que a vida só vale para ter-te. E o pecado, tão doce de querer-te, não permite que eu possa te esquecer. Em teus braços me entrego, por saber que tua alma será um dia minha. Para sempre serás minha rainha. São as coisas que gosto de fazer. Na manhã radiosa desse dia, pelo qual, sem saber, sempre esperei, pressenti que, te tendo, eu não terei a tristeza que o peito pressentia. E que eras tu mesmo, eu já sabia, sem que fosse preciso nem dizer. Porque sempre sonhei que iria ver teu sorriso, sorrindo para mim, e eu, sorrindo a teu lado até ao fim. São as coisas que gosto de fazer. Lindamente. Voltando um bocadinho à sua biografia, estarão certamente recordados do impacto que teve, das edições que esgotou. Foi um livro que teve muito êxito, mas foi também polémico, ou seja, o José Paulo levou muita pancada, passa a expressão, sobretudo meio académico. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, nesse caso? Rapaz, essa coisa é um mistério, porque no Brasil ele ganhou todos os prêmios. Não teve polêmica no Brasil. A Academia Brasileira de Letras, por unanimidade, escolheu como o melhor livro escrito em 2011 no Brasil. Então não teve polêmica. Aqui ganhou o prêmio Dário Castro Alves. Na Itália ganhou 2 prêmios, Il Mulinello e a tradução do ano. Então é uma coisa psicológica para examinar. É um pequeno grupinho de proprietários de pessoa em Portugal, diferente do resto do mundo, que se sentem ultrajados quando alguém entra na seara dele. Eu não vi nenhuma crítica séria. Tem a professora que mais me criticou, quando eu fui entrevistá-la, ele disse: o senhor se prepare, que nós adoramos brigar dando cotoveladas. Eu pensei que era brincadeira, era o anúncio do que viria depois. Mas não vi nenhuma crítica séria. Aqui. Nos outros países não vi nenhuma, está em 10 países. Agora aqui tem um pequeno grupo que sejam felizes, eles têm lá. Tem uma que anuncia: estou escrevendo a biografia definitiva de Pessoa.
No último mês foi um inferno, porque a editora do Brasil, esta senhora portuguesa, já anunciou 20 vezes que está escrevendo. Temos que publicar a nossa antes. Aí eu publico. A senhora joga num baú a biografia definitiva e fica me criticando. Ninguém perguntou pelas as questões psicanalíticas da mulher, que, coitada, passou tantos anos escrevendo e não teve coragem de publicar dela depois. Achou mais divertido criticar a minha. Isso passa. Isso passa. A obra definitiva, quem vai julgar é a história. Daqui a alguns anos, ou muitos anos, o grosso do que se escreve vai para o lixo e algumas obras vão ficar. Então, é esse momento que a história vai julgar os livros. Mas esse eu entender, José Paulo, até que ponto tudo quanto o Fernando Pessoa escreveu é lícito ser publicado? Estando a falar de um autor... Esse é um problema que eu acho que vocês têm. Porque Pessoa jogou na arca muita coisa, e muita não. Mas ele tinha noção que aquilo ia ser... Não tem qualidade para ser publicado. Mas vocês não resistem, os pesquisadores não resistem. Quando encontram qualquer inédito dele, inédito juvenil, de quinta categoria, que protejam o nosso amigo Pessoa, não publiquem isso, que isso não pode ser publicado. Não resistem. É uma coisa que... Então, isso ocorre quando o poeta é daquele país. É como se tivesse uma relação meio complicada com os autores. Na Inglaterra, ele foi... uma comissão de notáveis escolheu o livro do Desassossego como o melhor livro do século XX. E agora, no começo do século XXI, o jornal francês Libération elegeu Tabacaria como o maior poema do século XX. O segundo lugar foi T.S. Eliot, com Westland. Então, é preciso uma certa distância para julgar, Sérgio. Eu acho que tem... Os proprietários de Pessoa aqui estão um pouco incomodados pela... Acha que esse protecionismo impede que a obra de Pessoa seja mais divulgada junto dos portugueses? Porque o José Paulo defende que o Pessoa é mais amado no Brasil que em Portugal. Não dá para comparar, não dá para comparar. O Pessoa é uma relação apaixonada do brasileiro com Pessoa. De forma que... Eu fiz uma exposição, Sérgio, em Recife, do que eu tinha. Os amigos me pediam muito. E a mulher, o Museu do Estado, o maior de lá, disse: rapaz, a gente vai publicar livro velho, papel velho, não vem ninguém. Rapaz, papel velho não vem ninguém, mas Fernando Pessoa vem. Pois bem, foi o maior público da história do Museu do Estado. Deu tanta gente que, a primeira e última vez na vida, o museu passou a cobrar entrada para ganhar um dinheirinho. Então, você não tem ideia da relação apaixonada que o Pessoa, e incondicional que o Pessoa tem. Um debate de quinta categoria como esse aqui não teria havido lá. Aí teria que, se vamos fazer para um debate literário, vamos fazer para um debate sério. Há algumas questões sérias. Eu, por exemplo, acho que o heterônimo é uma brincadeira. Eu acho que esse é um tema bom para a gente conversar. Não, aqui criou um mito, isso vende livro, os heterônimos. O essencial da obra de Pessoa, e se eu entender, não está fora dos heterónimos. O essencial da obra de Pessoa para si. Não, eu acho que aconteceu com Pessoa a mesma coisa que aconteceu com o seu mentor. Pessoa copiou a experiência existencial do poeta da era dourada dinamarquesa, Søren Kierkegaard. Foi o primeiro escritor que escreveu por heterônimo, eram 7. No fim da vida, ele abandonou os 7 heterônimos para escrever tudo como se fosse ele, Kierkegaard. Pessoa escreveu com heterônimos. Agora, escreveu de maneira... Precisa entender. Só tem 2 heterônimos que são razoavelmente coerentes, que foram ou abandonados, um foi para o exílio, ou foram assassinados. O primeiro do exílio, que é Ricardo Reis, o outro foi Alberto Caeiro. Então, ele deu vida breve. O mais, não. O Alexandre Seixas foi criado para escrever em inglês, e escreveu em inglês, em português e em francês. O Álvaro de Campos foi criado como homossexual
que dizia que queria dizer a cadela de todos os cães, no começo da vida. Os primeiros versos foi claramente homossexuais. Depois foi mudando. Nos últimos poemas está ele casado, conversando com a mulher que fazia crochê, como vilegiatura. E na tabacaria, se fosse o Pessoa, o Álvaro de Campos de 15 anos antes, ele teria dito, se eu casasse com um marinheiro, seria feliz. Nada, com a filha da lavadeira. Já não era mais Álvaro de Campos. Tanto que quando o Pessoa fez o horóscopo e viu que a morte estava próxima, tomou duas decisões. Primeiro foi arrumar tudo o que ele escreveu na arca. Tudo em pacote. Você vai lá, o Desassossego está em pacotes, 41 pacotes, todos arrumados. Ele não chegou a completar, mas deixou quase pronta a arrumação da obra dele. E decidiu fazer o aspas, meu aspas, livro grande, com L maiúsculo e G maiúsculo. Meu livro grande, que era um livro de 300 a 400 páginas, que ia reunir o melhor de Pessoa, escrito como se, adeus heterônimo, escrito como se fosse Pessoa, e era um livro com o qual ele esperava ganhar um Nobel. Então, o Pessoa só não abandonou os heterônimos de vida porque não teve tempo, mas já tinha começado a arrumar os poemas que constariam do tal livro grande, que seriam, na visão de Pessoa, os melhores dele. Estamos a falar de um total de páginas escritas por Fernando Pessoa, cerca de 30.000, os quais o José Paulo leu obsessivamente durante Li várias vezes, ninguém acredita ali. Na verdade, dele mesmo são 30.000 documentos, são 24 a 26 mil páginas. Li e é um desassossego, porque na Biblioteca Nacional é aqueles rolos de filme. Alguém que vai escrever hoje já está numa vantagem grande, que não vai ter as agruras que eu passei. Li várias vezes. Agora, depois que eu descobri que Pessoa só escrevia sobre a vida dele, aí eu recomecei, aí tudo se encaixava, Sérgio, tudo. Eu sabia quando ele tinha sido escrito, qual foi o fato real da vida dele, que levou ele a escrever aquilo daquele jeito. Aí foi uma leitura muito mais fácil, quando eu percebi que ele estava escrevendo sobre a vida dele. Então, o Desassossego é um diário íntimo, não é outra coisa. Então, ficou muito mais fácil ler, porque aí eu já sabia tudo da vida dele. E aí, quando eu lia, olha, isso ele escreveu naquele ano, depois daquele fato. Então, foi muito fácil depois, mas li várias vezes. Para grande pena minha, temos que fechar o capítulo do Fernando Pessoa para já. Sim. Quando o José Carlos Vasconcelos se juntar à nossa conversa, certamente também iremos retomar aqui e ali esse livro absorvente que vos convido a redescobrir ou a descobrir, caso ainda não o conheçam. Para já falemos do seu novo livro, publicado em Portugal há pouco tempo, pela Porto Editora, Somente a Verdade. É um título muito interessante, um livro interessante, cujo interesse começa pelo próprio título, que tem essa duplicidade de sentido, ou seja, a verdade tanto pode ser mentirosa como também ser definitiva. Definir a verdade é assim um conceito tão esquivo, tão fugidio, José Paulo? O título original era É Tudo Verdade. Mas aí a TV Globo inventou de fazer um seminário lá para a pessoa dele e deu o nome de É Tudo Verdade. A editora queria manter o título. E eu achava que não podia. Aí eu estava dormindo às 3 horas da manhã, acordei e ele disse, o que foi que houve? Eu digo, o título. Qual é o título? Somente a verdade. A verdade somente. Então é um trocadilho aí. Mas é o seguinte, uma vez meu pai disse, num discurso de Paraninfo, que o homem é barro trágico raiado por estrelas. Queria se referir ao fato de que a maior parte dos homens é barro e um ou outro homem é estrela. Há um poeta português que eu gosto muito, que é Antônio Gedeão, que tem um poema que diz mais ou menos isso. Inútil seguir vizinhos, querer ser depois ou antes, cada qual com seus caminhos, onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Ver moinhos
são moinhos, vê gigantes, são gigantes. Então, há barro e há estrelas, há Sanchos e há Quixotes. O que a vida me mostrou é que essa frase pode ser lida numa outra dimensão, no sentido, Sérgio, que cada um de nós é barro quase todo o tempo, com um ou outro momento de estrela. É Sancho Panza quase todo o tempo, com um momento de chicote. O homem, essa coisa generosa da natureza humana, que consegue ser a mesma pessoa, barro e também estrela. E em episódios de vida, eu sou advogado há bastante tempo e esses casos se passam no escritório. O que sempre me fascinou do escritório, muito mais do que dinheiro, resolver problema, é a natureza humana que explode na frente da gente. Explode em casos inacreditáveis. E no momento desses que eu estava vendo, é que na hora que eu morrer, morrem os casos comigo. E eu não achei justo, não achava justo. É claro que eu não pude escrever, tudo é verdade, agora eu não pude escrever como era homem virava mulher, era médico, virava advogado, tinha um filho, passava a ter 5 filhas. Eu tentei o mais possível evitar que se pudesse saber quem são, porque são pessoas muito conhecidas na minha cidade. Então, o que não tem de verdade são detalhes dos personagens para impedir que eles possam ser reconhecidos. Mas as histórias, na essência, as histórias são verdadeiras e é uma coisa espantosa. Eu só me lembro de Flaubert, que copiou um caso na aldeia normanda de Ry, onde uma senhora traiu o marido, depois morreu, e o Madame Bovary é cópia fiel de um caso que aconteceu na cidade de ele, transformou Ry para Yonville, e só com uma diferença. 6 meses depois de que morreu a Emma Bovary, quando o marido, Charles, descobriu que ela o traía, no romance ele vai para casa com um sentimento difuso, de nostalgia, e ficou com a cabeça nas nuvens. No mundo real, ele foi para casa e deu um tiro na cabeça. Aí disseram a Flaubert, mas você não copiou. Você copiou a história e trocou o fim. Ele disse, para tornar a história crível, eu tive que trocar o fim. Porque se eu escrevesse o fim verdadeiro, as pessoas iam dizer que era mentira minha. Então, sobretudo no final, aqui e acolá, eu às vezes suavizei um pouquinho o fim. O fim de algumas histórias é mais trágico do que ficou, mas aí é verdade absoluta. O que tem aí é verdade. E pelo conjunto de histórias, de casos que aqui nos traz, no livro, percebemos que um advogado é muito mais do que um advogado, muitas vezes é também um confessor, um psicólogo. São extensões da sua profissão que lhe agradam, o facto de muitas vezes não ter que saber apenas direito, ou um advogado que sabe apenas direito, nem da advocacia sabe. Mas se você, ao lado dessas profissões, Sérgio, botar o padre, aí completa tudo. Eu tive 3 casos de suicídio na minha frente. Nenhum dos 3 suicidou-se. E teve um que eu achei diferente dos outros, porque estava ela, a tal, um irmão, uma outra, estavam rindo muito. Ela era a que ria mais, e eu olhava no olho dela. O olho é a fotografia da alma, hein, Sérgio? E eram os olhos mais tristes que eu tinha visto. Mas como é possível uma mulher com um olhar desse rindo? Aí deu aquele clarão, ela vai se suicidar. Aí eu virei para ela e disse, não é uma boa ideia. Aí todo mundo parou perplexo, todo mundo rindo, no meio de um riso, não é uma boa ideia. Ela disse o quê? Aí ela parou de rir e disse o quê? Isso que você está pensando. Ela, que era a que mais ria, passa a urrar. Aí foi que ninguém entendeu mais nada.
passar o ar, eu pedi para falar com o irmão dela. Você entendeu o que está passando? Eu disse, não. Ele disse, sua irmã vai se suicidar. Ele disse, eu sei, repara que loucura. Tenho conversado muito com ela, mas acho que não vai, não. Então você já está sabendo, já. Lhe transfiro a responsabilidade do que acontecer. A partir de agora, não sou mais eu. Então, você vê tragédias se sucedendo, essa coisa. Tem algumas histórias que eu não. Algumas histórias no papel não conseguem ficar boas. Então, essas eu não botei. Eu acho que eu botei aquelas que ficaram... E há reviravoltas surpreendentes. Por exemplo, há personagens que parecem bondosas e acabam por revelar o seu lado mais negro, enquanto que há outras que tudo indica que vão ser... têm esse lado de vilão e revelam uma natureza humana superior. A vida, quem tiver a curiosidade de ler pelo menos um ou dois contos, vai ver que é inacreditável. São histórias inacreditáveis. Claro que eu tenho matéria para fazer 5 livros, mas escolhi aquelas que eu acho mais representativas e são histórias que são um marido que se separa da mulher e 32 anos depois, a mulher descobriu que ele teve um filho, vou encurtar, vai embora, ele disse, não vou não, que eu gosto de você. Aquilo foi uma noite, a mulher da minha vida é você, vai embora. Minha mulher, eu não quero me separar, vai embora, não dorme mais na minha cama, vai embora. Vou encurtar tudo. 32 anos depois, ela teve um AVC no hospital, pede para falar com ele. 32 anos depois. Ele tentou separar várias vezes, ela disse que casamento é para sempre. Tive um problema uma vez, ele disse, eu quero dar um apartamento à minha amante, uma mulher com quem moro, que não tem nada. Para com a mulher. Aí fiz uma escritura, ele e a mulher doando um apartamento para a amante, uma coisa meio... 32 anos depois, a mulher teve um AVC, chama ele, pede para os filhos saírem do quarto. Diz, quero lhe pedir um favor, mas só peço se você me der sua palavra de honra de que faz. Confirme, dou minha palavra de honra, que seja o que você me pedir, eu faço. O que é que você quer de mim? Você sabe o que foi que a mulher pediu a ele depois de 32 anos? Um beijo. Um beijo. Pediu um beijo. Aí você monta a história da vida. A mulher amava ele perdidamente, bota ele para fora de casa, fica vivendo das lembranças do tempo que moraram juntos, percebe que vai morrer e sente falta de um beijo. E pediu um beijo a ele. Ele a mim me disse, me abaixei e deu, aspas, e dei o beijo mais apaixonado que um homem já deu numa mulher, depois que o mundo é mundo. Fecha aspas. Aí contou, depois de uns 5 minutos, eu vi que ela parou de corresponder. Eu me afastei, ele estava de olho fechado, a lágrima escorria, e ela disse, muito obrigado. Eu tentei conversar, e ela nem abriu o olho, nem respondeu mais nada. Estava encerrada. Então, ele fechou a porta, pediu para os filhos não entrarem, dizendo que a mãe estava dormindo, filhos dos dois. E esse eu troquei um pouco o fim da história, porque o fim é pior do que... Mas são coisas, como é que pode, depois de 32 anos, quer dizer, a mulher vai viver os poucos anos que lhe restam na lembrança de um beijo. Como é que... Você pode esperar tudo, mas pedir um beijo depois de 32 anos, são certas coisas que a gente fica assustado. Como advogado, o José Paulo já presenciou, já testemunhou, presenciou casos dos mais variados, alguns dos quais terríveis. Fez parte também da Comissão da Verdade, não é? que investigou os crimes, as atrocidades cometidas durante a ditadura militar.
Ainda acredita é um otimista nato, acredita na bondade da natureza humana quando já viu coisas tão atrozes que os homens são capazes de fazer? Rapaz, essa é uma boa questão, porque eu tenho uma opinião que é definitiva. Pode estar certa, mas pode estar errada também. O otimismo não é um dado da razão, é um dado da emoção. Você não está ou deixa de estar otimista. Ou você é ou você não é. Então, eu sou. Então, eu acho que vai tudo dar certo. Eu acho que o país vai dar certo. Espero que essa... Tenho a minha explicação pessoal. Com a ditadura militar, toda uma geração que devia ir para a política saiu da política e foi para a atividade privada. Quem foi para a política foi o desastre, foi a lama do país. E é natural, agora saímos para a democracia e quem estava na política era a lama. Eu espero ardentemente que vão todos para a cadeia, alguns logo, inclusive ex-presidentes. O presidente atual deve ir para a cadeia assim que perder a imunidade, será no dia 1º de janeiro de 2019. E espero que venha uma nova geração, mais nova, que sem a lama do passado, que vai dar certo. O país é bom, então sou um otimista incorrigível. Por falar em juventude, o José Paulo foi o ministro mais jovem, o ministro da Justiça mais jovem no Brasil, ainda no governo do Sarney. Como é que viveu essa experiência? O facto de ser tão jovem na altura, tinha 30 e poucos anos, o impediu de absorver todo aquele impacto? É uma coisa curiosa, porque tem que entender, eram pessoas que nunca tinham estado no governo, em governo nenhum, em ministério nenhum, no momento em que o Brasil se reconcilia com a democracia, e há tudo por fazer, quer dizer, há todo um novo padrão democrático para instituir. Por exemplo, nós tivemos que acabar com a legislação de censura. Não apenas livros censurados, como filmes censurados e música censurada. Isso doeu mais em mim, porque eu sou do Nordeste. E o Nordeste tem uma tradição de música de duplo sentido. Ela deu o rádio. Quando você pronuncia essa frase cantando ligeiro, não é mais rádio. Isso é muito comum, essa coisa do... Nós acabamos com a censura do Brasil. É preciso recuperar os meios de comunicação para eles poderem... Nós passamos 20 anos com informação de menos, com a censura. Então, é preciso compreender que é preciso voltar à informação e é preciso compreender que, dentro da visão dialética, nós vamos ter que passar algum tempo com mais informação do que devia, com algumas coisas que não se deviam publicar, sendo publicadas, para depois chegar a um padrão civilizado, onde você tem, de um lado, o interesse da informação público e, do outro, a preservação da vida, da integridade, da vida privada das pessoas. É claro que, quando houver conflito, prevalece o interesse coletivo, mas às vezes não há. Então, essa coisa toda foi um momento muito interessante de você viver os primeiros momentos do reflorescer da democracia. E ficou vacinado contra a política a partir daí? Tem uma história engraçada. Eu fui procurar uma mulher que ensina os políticos. Uns amigos meus pagaram algumas aulas para mim, e eu fui procurar ela para ela ensinar a falar. Ela disse que eu falo fino, ligeiro e alto. Eu tenho que falar grosso, baixo, meu tom de voz é ainda mais. E que eu passasse 4 meses, daqui a 4 meses, essa passava a ser meu tom de voz normal. Aí ele me chamou e disse, você vai ser político. Eu digo, não, então volte a voz, porque é desumano, passar 4 meses, é desumano. Então, eu, se fosse político, já tinha que trocar de voz, aí era muito chato.
Trocar de voz depois de velho, rapaz. Ainda antes de chamarmos a Paula Ventura para a segunda e o último bloco de leitura desta tarde, queria só partilhar convosco duas informações. Já sabem que também podem participar. Se quiserem colocar uma questão ao José Paulo, basta que chamem uma das nossas assistentes e escrevem a questão num papel e depois eu terei todo o gosto em lê-la. A outra questão que queria partilhar convosco diz respeito à próxima edição do Porto de Encontro. Sei que ainda falta bastante para terminarmos, mas como há pessoas que têm que se ausentar sempre uns minutos antes, partilho desde já convosco que será uma sessão absolutamente extraordinária no dia 7 de outubro, é um sábado, às 16 horas, no Teatro Nacional São João, e terá como autor em destaque José Tolentino Mendonça, poeta e ensaísta, que passa a integrar também o catálogo da Quetzal. E, como disse, teremos vários convidados, entre eles o Rui Macena, que terá lá uma breve atuação. O levantamento de bilhetes vai ser no próprio dia, no Teatro São João, a partir das 13 horas. Portanto, a sessão é às 16, portanto, tem essas 3 horas para levantar os bilhetes, e será certamente uma sessão muito concorrida, como já fizemos outras lá. Portanto, queria partilhar convosco essa informação para anotarem desde já nas vossas agendas. Agora sim, tenho o prazer de chamar a Paula Ventura. De Somente a Verdade, a mãe que queria enterrar o filho. Eduardo queria ver com os seus olhos o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Não valia o esforço, diziam todos, nem o risco, num tempo em que militares faziam o que queriam e não deviam. Como estava na luta armada, sabia das regras para evitar locais públicos, só que algo dentro dele dizia não haver maiores problemas. Estava enganado, logo se viu. Ficou num hotelzinho barato de Copacabana e na mesma noite em que chegou, assim que pôs os pés na calçada, foi preso por 2 tiras. Desapareceu. Um mês depois, bateram à porta do apartamento da sua mãe, Dona Risoleta. Era um capitão. Apresentou-se e disse: "É só para dizer que Eduardo está bem, lá em Resende, e quer livros e roupa." A conversa ficou por aí. O capitão disse boa noite e desapareceu da frente de Dona Risoleta. A notícia para ela foi um alívio, graças aos céus. Na manhã seguinte, informou-se de como poderia visitar o filho. No dia indicado, colocou a encomenda numa pequena sacola plástica dessas de supermercado e chegou bem cedo. Só que, na guarita do quartel, apanhou um susto. O guarda olhou numa papeleta e disse: "Não tem nenhum Eduardo preso aqui." Então, quero ver o capitão. E disse quem era. Outro susto. O mesmo guarda, depois de olhar a mesma papeleta, encerrou a conversa. Também não tem nenhum capitão com esse nome. Risoleta desesperou. Da pior maneira, compreendeu que não veria o seu filho. Não tinha mais o que fazer ali. Voltou para casa, mas decidiu que iria encontrar o tal capitão, custasse o que custasse. E custou. Mas encontrou. Em Ilhéus. E era já major. Viajou de avião e assim que chegou, mesmo muito tarde, foi falar com ele. O militar recebeu-a na porta de casa, com cara de quem atende vendedores de enciclopédias, sem qualquer emoção. Risoleta nem o deixou falar. Há 2 meses atrás, o senhor disse que o meu filho estava em Resende, que queria roupas e livros. Eu nunca falei com a senhora. Perdão, mas o senhor foi ao meu apartamento. Eu nunca falei com a senhora, já disse. Lembre-se, por favor. Era quase uma súplica. O major balançou a mulher pelos ombros com as 2 mãos, olhou bem dentro dos olhos dela e disse:
Não é possível que não esteja a entender o que estou a dizer, mulher. Eu nunca falei com a senhora. Foi quando Risoleta compreendeu que o seu filho estava morto. Disse obrigada e foi embora. A dor era tão grande que o seu coração parecia uma pedra. E só mais tarde chorou, como devem chorar todas as mães que perdem os seus filhos. Os dias seguintes não foram fáceis, que a lembrança de Eduardo acompanhava Risoleta como um fantasma. Seja como for, agora era hora de o deixar o abandonado partir, e mesmo não parecendo justo perder o filho único tão cedo. Risoleta encomendou missa na igreja do Rosário dos Pretos, bem no centro de Recife. Chamou a família e pessoas mais próximas. O padre falou da importância de lutar por ideais, da beleza de sacrificar a vida pelo próximo e da recompensa que os justos iriam ter no reino do céu. Risoleta gostou, mas trocaria todas aquelas palavras bonitas por ver o filho, nem que fosse uma última vez. Depois que tudo terminou, um amigo de Eduardo, hoje advogado, procurou-a. Dona Risoleta, mas afinal, qual a razão desta missa agora? A mulher demorou um pouco antes de responder, suspirou e disse, como se estivesse falando para si mesma. Quando um filho da gente morre, ele morre de vez. Mas quando desaparece, é diferente. Fica um pedacinho por trás do coração, teimando em não ir embora. Fiz esta missa para enterrar o resto do filho que morava em mim. Só que não adiantou. De noite voltou a mesma angústia, continuou sem conseguir dormir e compreendeu afinal que só teria paz neste mundo quando pudesse velar e enterrar o filho. E passou a tentar descobrir onde estavam os seus restos. Como se fosse pouco, todo este sofrimento passou a sentir muitas dores. Fez muitos exames e o médico mostrou-lhe um raio-x contra a luz fluorescente desses aparelhos que existem em todos os consultórios médicos e explicou-lhe. Dona Risoleta, infelizmente, a metástase já tomou conta de todo o seu corpo. A senhora tem, no máximo, 2 meses de vida. Sem rodeios, assim, como fazem os médicos americanos. A mulher respondeu. Morro não, doutor. Só morro depois de enterrar o meu filho. A conversa não fazia sentido para o médico. A senhora me desculpe, mas acabei de lhe mostrar o seu cancro pelo seu corpo todo. Morro não, doutor. Pode ficar tranquilo. E foi embora. Quase 5 anos depois, ligou alguém do governo. Encontraram uma ossada que, pelo local onde estava e características físicas, deveria ser de Eduardo. Pediram para fazer DNA, Risoleta fez e rezou para que os exames confirmassem aquilo que o seu coração já sabia. Encontrara o seu filho. Deus é Pai. Mais longos dias de certidões, declarações, assinatura de papéis e, afinal, o seu filho foi-lhe entregue num caixão fechado. O velório mais parecia uma festa, diferente de todos os outros. Neste, ninguém chorava. Era como se todos estivessem, de alguma forma, aliviados, contentes até, pelo fim daquele penar continuado. É melhor o fim de um espanto do que um espanto sem fim. Os companheiros do passado foram despedir-se e Risoleta realizou, afinal, o seu derradeiro sonho, que era enterrar o filho. Antes que os pedreiros começassem aquele trabalho de fechar o túmulo tijolo por tijolo, Risoleta pediu a palavra e fez um breve discurso. Disse que estava feliz e parecia estar mesmo, verdade seja dita. Agradeceu a todos terem ido ao cemitério. Ali estava o seu filho e apontou com o dedo o lugar em que o caixão estava depositado. À direita, de novo, apontou, agora para um espaço vazio, ficaria ela própria. Em pouco tempo, estariam juntos, os dois, para sempre. Naquela noite, depois de muitos anos, Risoleta
deve ter dormido verdadeiramente em paz e nunca mais acordou. José Paulo, só um brevíssimo comentário a este caso, que é um triunfo da vontade humana, no fundo. Eduardo foi o você lê bem, foi meu maior amigo. Trocar de assunto. É a altura de, já retomamos a conversa, é a altura de estendermos a conversa mais um elemento. O nosso convidado especial desta tarde é uma figura muito prestigiada do jornalismo português, diretor do Jornal de Letras há muitos anos, e ele também é poeta com numerosa obra publicada. José Carlos Vasconcelos. Eduardo foi meu maior amigo que eu tive na juventude. Eduardo Collier Filho. Ótimo. Ainda se recorda das circunstâncias em que se conheceram, José Carlos? Conhecem-se há muitos anos? Bom, eu conhecia antes de o conhecer. Se calhar nem ele sabe, acho que nunca lhe disse. Houve há uns, não sei, há uns 20 anos ou mais, 30, um congresso internacional do Mundial de Jornalistas no Recife. E eu fui convidado para participar, aliás, falei na primeira sessão plenária, que foi muito agitada, porque um dos tipos que falou era o líder do movimento Sem Terra, aquele que parece alemão, como é que se chama? Stedile. Stedile. E sobre a informação, independência da informação e poder económico e político. E aliás, foi giríssimo. Já agora vou contar uma história. Quem tem que contar histórias é o Zé Paulo. Esse Stedile, que era uma coisa com muita gente, mais de 1000 pessoas, e muito mais do que isso, porque ele ia ser julgado. Tinha tido um processo, ia ser julgado, aquilo foi quase um comício. E o Stedile era muito famoso. E eu não conhecia, e era um líder do movimento Sem Terra. Eu fazia-o como um camponês, assim, se calhar em princípio um mulato, com ar proletário e tal. E aparece-me um alemão, pá, de olho azul, todo loirinho, muito bem posto, e eu fiquei completamente admirado. E lembrei-me, porque o primeiro líder cá da reforma agrária chamava-se Lino Carvalho, e era do Partido Comunista, depois morreria. E eu, quando vi a primeira vez Lino Carvalho, eu fui advogado no plenário de um Lino Carvalho, portanto, num dos elementos dos tribunais políticos. Por acaso andava sempre também muito bem vestido e era empregado, trabalhava num escritório em Lisboa e até tinha um sogro que era coronel. Mas era tudo coisa, não pode ser o mesmo. Quando vi era mesmo o líder da reforma agrária no Alentejo. Bom, e então apareceu alguém, um nosso comum amigo Duda Guenes, apresentou-me uma grande figura. Na altura, o Zé Paulo, além deste porte, era mais forte, e que dizia, isto é uma figura aqui única de Pernambuco e de Recife, um grande advogado. Portanto, foi nessa altura, e falámos, mas que ele nem se lembra, eu só me lembro, porque também estava Duda fora. Guedes, que colaborou no livro, não é? No livro do Fernando Pessoa. Não, eu fiz uma notinha de entrada, e depois viemos a conhecer muito mais proximamente, e é um querido amigo, porque tem, além destas vertentes que o Sérgio falou e outras, tem muitas outras. Ele faz, desde ser pianista, ter coisas para cantores, para grandes cantores brasileiros, Precisávamos uma cantam sessão com coisas dia. dele, até ser poeta. Essa era uma revelação que eu ia fazer, já fizeram. É um homem dos 7 instrumentos, ou dos 70, e que tem este otimismo. Ele costuma dizer
Até tem uma coisa extraordinária. Eu já tive o gosto de estar numa das suas casas no Recife, onde ele e a Dona Letícia são os senhores, são os patrões da grande cidade, daquele estado fantástico. E, entre outras coisas, gosta de comer formiga, que nisso não me leva. Como é que se chama a formiga? Tanajura. Tanajura. E então queria Maravilha. que nós comêssemos formigas. São umas formigas especiais que ele procura não sei onde, chamada tanajura, depois são muito bem fritinhas. E ele come com grande alegria e diz muitas vezes, a vida é boa. Eu estou de acordo, mas lá para comer formiga não. Voltamos a abrir o capítulo do Fernando Pessoa, porque o José Carlos foi uma das dezenas de pessoas com as quais o José Paulo falou. Recorda-se esse contributo e já agora como é que leu esse livro, que teve o condão, no fundo, também de reabrir um bocadinho a polémica, ou dar alguma O polémica. contributo para o livro não dei nenhum, exceto salvo erro, falaram a um editor ou dois, salvo erro, não garanto, depois tirei. Sim, um pelo menos ou dois, que disseram, que eram amigos, não era a Porta Editora ainda, e disseram, epá, se tu insistes muito, a gente publica. Mas, epá, nós não gostamos muito de perder assim dinheiro com os livros, muito dinheiro, porque o dinheiro do livro era muito grande e tal. Foi o livro mais vendido na Feira do Livro desse ano e, como o Sérgio disse, teve várias edições. De resto, não colaborei nada, a não ser em relação à edição brasileira, dar uma outra sugestão de coisas em que havia umas pequenas coisas a corrigir do ponto de vista factual sobre algumas pessoas. De resto, acompanhei só esta polémica, porque esta polémica é muito engraçada. Eu não estou, obviamente, inteiramente de acordo com o que o Zé Paulo defende, designadamente quanto a esta questão da imaginação de Pessoa. Esta guerra dos pessoanos não é só com ele, é mesmo entre também muitos dos principais pessoanos existe. E percebe-se o erro dessas pessoas, que aliás muitas delas também sou amigo, é que não veem que este é um livro diferente, não é um livro para uma análise universitária, textual, sobre o Pessoa. É outra coisa. É outra coisa que é diferente e tem uma das suas virtudes ou qualidades é dar um outro ângulo de abordagem de Pessoa e fazê-los chegar a pessoas em relação às quais pode criar um gosto pela leitura que uma análise universitária, científica, etc., não dá. Aliás, Zé Paulo escreveu até no JL uma vez um texto muito interessante sobre esse defeito, por vezes, de algumas pessoas de falarem da literatura e dos escritores de uma forma que, em vez de os atrair para a literatura, de criar o gosto pela leitura, os afasta. Mas em relação ao facto de uma questão muito interessante que o José Paulo trouxe de Pessoa ser muito mais amado no Brasil do que em Portugal, isso não dá de pensar? Estaremos a fazer tudo pela divulgação ou dito de outra maneira, será que nós portugueses temos consciência da dimensão universal do Pessoa? Sim, eu acho que sim. E, aliás, é óbvio que o Pessoa hoje, o nosso saudoso Vasco Araçamora, dizia a certa altura até, não sabe, tanto Pessoa já enjoa. Mas de facto, no Brasil houve, e mais cedo que em Portugal, um grande culto de Pessoa, mas isso não aconteceu só com a Pessoa, aconteceu, por exemplo, com o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz era mais polido e mais coisa no Brasil. Camões. Sim, o Camões já não é do meu tempo. Pá, o Eça também é um bocadinho mais velho, embora seja também da minha terra. Mas ainda em relação à aproximação que o livro provocou em relação à figura do Pessoa, há um gesto que o José Paulo teve muito interessante, juntamente com a editora, de oferecer, julgo que foram 600 e muitos exemplares, a bibliotecas portuguesas. O que é que o levou a fazer isso, José Paulo? Eu acho que eu estou a serviço do meu amigo Pessoa. Há uma coisa que vocês não têm aqui ainda, que é o audiobook. Sim, não teve grande... Não, aqui não tem, não é disseminado como no Brasil. Eu peguei esse livro, reduzi de 800 páginas para 212, que é a essência. Nesse audiobook, o jornalista brasileiro que está em Londres, que é Círio Bocaneira.
O Fernando Pessoa é o ator português Ricardo Pereira, que está soberbo. Ele fez uma primeira vez, ele gravou em português do Brasil e não ficou bom. O Ricardo está falso. Ele disse, porque eu tenho que traduzir para uma língua que não é minha. Eu leio em português de Portugal, traduzo para português do Brasil. Faz em português de Portugal. Aí ninguém entendia o que ele dizia. Ele dizia, ó, Ricardo Paulo, vamos ouvir Deus. Aí eu botei um disco de João Vilaré, Deus recitando. Por que é que eu entendo Vilaré e não entendo você? Porque ele recita muito devagar. Então, pelo amor de Deus, recite devagar. Se você recitando devagar. E ele fez uma apresentação soberba. E tem mais Ferreira lá, o Gilberto Gil fez música. Cada instituição de deficiente visual do Brasil recebeu um. Eles, no Brasil, eles têm direito de escolher um livro por mês que o governo faz em braille. O meu livro já tinha sido escolhido, mas ler 800 páginas em braille é terrível. Então, eu fiz com que cada instituição de deficiente visual do Brasil recebeu um audiobook que permite que eles ouçam o livro sem precisar ler. Porque, na verdade, esses prêmios todos é muito dinheiro. Eu não quero um tostão na carteira. Eu acho que esse dinheiro tem que ser revertido para ajudar a que a pessoa seja mais conhecida, de forma que faço isso com muito prazer. E este audiolivro é de facto muito, muito interessante, porque a síntese está muito bem feita, está bem apresentado, bem lido, e como a poesia, em minha opinião, é muitas vezes para ser ouvida, se for, obviamente não pode ser poesia concreta ou poesia visual, mas a boa poesia em geral, muitas vezes inclusive é valorizada através da leitura. Se for uma leitura inteligente, este é Ricardo Pereira, que é um ator de telenovela, e eu acho que ele também é mais conhecido no Brasil do que cá. Ele tem feito muitas coisas na Globo, lê de facto bem e é um exemplo de boa divulgação, e mais que divulgação, através deste meio que não tem tido grande êxito também no Brasil. O audiolivro não tem sido assim. Mas é inevitável que venha. Você ouve no carro. Mas tem muitas horas. Tem 10 horas e meia. Pois, Dá para ir 3 vezes a Lisboa ouvindo. Em relação ao facto de Pessoa ser também utilizado, para essa expressão, quase como destino literário, ou seja, vai-se a Lisboa e há um roteiro literário que é feito, como Praga faz há muitos anos com o Kafka, etc. Choca-o isso, que isso seja levado a um extremo, ou tudo é importante para divulgar a obra? Acho muito interessante, e de facto o Pessoa, e sobretudo aquele a Baixa, etc., é uma coisa totalmente pessoana, quer dizer, uma pessoa, o livro dos Assossegos, e está a ver ali a Rua dos Correios, o Pessoa era de facto um cidadão de certa Baixa Lisboeta. Ele viveu em 4 km², não foi? Sim, vivia ali. De resto, este Moitinho de Almeida foi a firma para que ele trabalhou mais, como sabem, ele era correspondente tradutor. Eu ainda fui amigo, posso dizer, colega do filho, LP Moitinho de Almeida, que era advogado, tinha um escritório colado àquele que também era meu, e o Dr. Abranches Ferrão, que era um grande advogado, mais velho, e até fazíamos algumas coisas juntas em questão de direito comercial, Dr. Ferrão com ele, e contava muitas histórias do Pessoa que ele conheceu muito bem. E, de facto, o Pessoa é muito... acho isso, não me choca nada. Já tem menos interesse aquela publicação daquele guia dele de Lisboa, porque aquilo acho que ele não não tem escreveu. interesse. Ele não escreveu. Escreveu ou não, acho que não tem interesse rigorosamente nenhum. Não tem e é uma uma coisa frase. meramente comercial, não é? Que, E o facto de publicar tudo sobre tudo de Pessoa, o Zé Paulo já se manifestou contra. Aquele livro, Zé Carlos, é uma porcaria. Pois Não tem uma não tem frase nada. que preste. Uma frase. Não tem interesse nenhum.
Aí você diz que é de pessoa e vende para ganhar dinheiro. Peraí. Eu não sou contra, acho que de alguns escritores que se publique tudo. Mas, de facto, às vezes nem é qualidade. Pode não ter qualidade, mas ser significativo de qualquer ponto de vista. Este não interessa nada. É uma coisa que a pessoa fez para ganhar umas coroas, coitado, que precisava, mas que não tem nada a ver com literatura. Por exemplo, agora acaba de sair, dentro disto de publicar tudo, um volume, não sei se já está à venda, sobre o teatro estático do Fernando Pessoa, portanto, que publica o Marinheiro e muitas coisas. Tem muitos, às vezes, coisinhas inéditos, frases e tal. Aquilo não acrescenta nada, acho eu. Mas, pronto, mas é interessante. Por resto, vamos ao essencial. O Pessoa, nos recitais de poesia que fazia, dizia sempre o Pessoa, claro, e sou apaixonado também pelo Pessoa. A edição que eu tenho, e que é o objeto que eu tenho, é que tem a maior ligação, é a obra completa de Fernando Pessoa, publicada pela Nova Aguilar, organizada para a Maria Aliette Galhós, há quase 60 anos. Eu comprei, era estudante de Coimbra, até por isso foi quase as poupanças de não sei quantos meses, que é em papel bíblia. E, de facto, ele deve ter, já não me lembro bem, talvez 61 ou isso. E, por acaso, há uns anos, reparei da data e fazia 50 anos e até fiz no Jornal de Letras um tema sobre essa edição, com uma conversa com a Maria Aliette Galhós, que é viva, é da terra da Lídia Jorge, mora perto dela, não vou dizer que é da terra do Dr. Cavaco Silva, porque é mesmo Liqueiro, ela é de Liqueiro, e é uma edição interessantíssima, muito boa, em que o Pessoa, o essencial do Pessoa, o grande Pessoa, está tudo lá, não é? Quando dois amigos como vocês se encontram, os livros são o ponto principal da conversa ou Não. nem por isso? Não, mas isso nunca foi. Para já, nem eu nem ele somos literatos. O motivo da conversa são os mais variados. Aliás, com o Dr. José Paulo, ele é que fala mais. Porque ele é um extraordinário contador de histórias. Eu tenho um adversário à altura, que é o Onésimo. O Onésimo Teotônio de Almeida. Quando eu juntei os dois, disse, vocês têm, mas têm que dar tempo de antena ao outro, porque o Onésimo é um grande contador. Grande orador, já tivemos cá também. O Onésimo é parado. Não, mas ele não é nem muito literário. E Eduardo Lourenço, não é Maria José, que fica assim olhando. Bem, o Eduardo Lourenço, então, fala muito pouco. Quando já fala pouco. Mas o Zé Paulo Pato é um grande contador de histórias. E o que mostra a qualidade deste livro dele, que é fantástico, que eu aconselho, tem histórias extraordinárias. Extraordinárias e muito bem contadas. E eu digo, tão bem contadas, porque algumas delas eu já conhecia de ele as contar. E contava-as. Como é que foi esse confronto? E quando as vou ler, consegue não perder com a escrita. Até em algumas coisas ganhar. Porque tem uma grande riqueza, esta que ele contou, por exemplo, da mulher que pede beijo. De facto, é uma história extraordinária, mas há várias. E a minha convicção ficou subjacente uma coisa que ele disse, que a Globo, que é gente que sabe da matéria, que quer fazer uma série com estas histórias, comprou os direitos de autor, eu julgo que se aquilo for adaptado com a qualidade que eles têm, e sabem que vai ser um êxito extraordinário. Aliás, esta Dona Risoleta pode ser um exemplo disso, que eu estou a ver a Fernanda Montenegro é o nome real. Eu deixei o nome real de Eduardo e Risoleta. Eu estou a ver a Fernanda Montenegro a fazer esta história, se ela aceitar, não sei se está a velhar para a Globo, mas há histórias... E é uma escrita despretensiosa, mas ágil, como a leitura da Paula Ventura deu... É uma escrita muito direta. Ele usa períodos muito curtos, muitas vezes, em geral, quase só uma oração, mas é só uma palavra. Para meu gosto, porque José Paulo tem muitas outras vertentes, também escreve todas as semanas, tem a sua crónica, mais que o jornal, pertenceu a isto que ele referiu, só de passagem, mas que é uma coisa da maior importância no Brasil, que era a Comissão da Verdade. Para ver, foram escolhidos 6 cidadãos de topo do Brasil para investigar os crimes da ditadura militar. É óbvio que tiveram grandes equipes a trabalhar para ele e fizeram um relatório de quantas mil páginas? Não? 8. 8.000 páginas e
E, portanto, isso dá a dimensão E o José do Paulo que foi uma das ele é figuras e da escolhidas. sua consideração. Era um dos 6 brasileiros escolhidos para isso. Mas eu dizia que nas crónicas dele jornal, às vezes, para o meu gosto, é demasiado sincopado. Ele usa demasiado para o meu gosto. Mas noutras não. E tem, de facto, essa que é uma capacidade que nem parece de advogado. É como nós, dos advogados, há uma coisa que são as alegações, as explanações e depois as conclusões, que quem as souber fazer tem que fazer de uma forma extremamente concisa, sintética e expressiva. E mesmo assim os juízes, em geral, muitos deles não leem, não é? Mas, de outra maneira, então ainda pior. E ele é como se tivesse sempre... É uma prosa muito enxuta, concisa, não adjetiva e que, de facto, muito rica. Eu conheci alguns escritores, não muitos, poucos, que eram grandes contadores de histórias, muito poucos mesmo. Em geral, aqui para nós, às vezes, os escritores são chatos. E a falar ou a dizer os poemas é uma desgraça. Mas, por exemplo, um que era um grande contador de histórias era o Manuel Fonseca, das suas histórias alentejanas. E depois escrevia-as e mantinha isso. Uma prosa totalmente diferente. Uma prosa O José Carlos tem mantido, estamos quase a terminar, mas só mais uma pergunta que queria dirigir. Tem mantido, não é o Fernando Pessoa, Se calhar é. tem mantido amizades com grandes escritores brasileiros da segunda... Estão lá todos, quase todos, de Jorge Amado, Olivaldo, etc. É um país especial para si também do ponto de vista literário e humano? É, claro, eu sou um brasileiro, sou também brasileiro, nascido em Portugal, e por curiosa coincidência, a minha mãe até se chamava Brasilina, que é um nome que eu não conheço ninguém. Sou a mãe do meu amigo Sérgio Lacerda, que também se chamava Brasilina. Mas ele é da Academia Brasileira de Letras também. Prestígio. E pernambucana. E da de segundo tu dizes. Pernambuco, claro. Isto das academias é assim, ele queria fazer. Eu não sei se vês que eles ainda não me comunicaram, mas como acredito nele. É uma grande honra, sem dúvida. Eu nunca na vida me propus a ser nada. Não. Estamos quase a chegar ao termo da nossa sessão, mas há ainda tempo para o sempre apreciado álbum de memórias, que é aquele bloco de imagens selecionadas pelo próprio autor, em que ele as vai comentando à medida que vão sendo E projetadas. até não há perguntas da assistente. Ninguém mandou. Não nos foram entregues, pelo menos em tempo útil. Não, pode perguntar de boca mesmo. De boca. Só se for mesmo uma ou duas. E foi selecionada por Ricoceiro, não foi por mim, não. Está ali. Não, pode fazer de boca mesmo, não tem... É para ser, eles têm o estilo que é para ser mais Ah, é? Sim. Lemos com todo gosto. Acha que no Brasil há algum, julgo que é nome, alguém com condições de endireitar o país? Acha que no Brasil há alguém com condições de... É um super-homem. Há um diálogo de Brecht, na peça Brecht, de Brecht chamado Galileu Galilei, que um discípulo de Brecht diz: infeliz do povo que não tem heróis. Aí Galileu... Não, desculpa lá. Eu acho que é o contrário do Brecht. É pobre povo que Não, precisa de heróis. Calma. Não é? O discípulo se chama Andréas. Andréas se vira para Galileu e diz: mestre, infeliz do povo que não tem heróis. Aí Galileu se vira para ele e diz: não, André, verdadeiramente infeliz é o povo que precisa de heróis. Aí digo eu: não, Brecht, infeliz de verdade é o povo que precisa e não tem heróis. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque criou-se a mística de que a ideia do salvador da pátria é ruim. É ruim quase sempre, mas não é ruim sempre. Alguns salvadores da pátria são muito bem-vindos. Tomemos o último caso, que é o da Igreja Católica. Estava um desastre, havia um descompasso absoluto entre a voz das ruas, entre os jovens e a igreja. Aí sai, aposenta-se um alemão, assim, e vão buscar um salvador da pátria na América Latina e na Argentina, rapaz. É porque você não sabe o litígio entre Brasil e Argentina. Vão buscar na Argentina, terra de Maradona, rapaz.
E esse padre está sendo uma maravilha, reconciliando os jovens, os excluídos com a igreja. O Papa Francisco é a prova de um salvador da pátria bom. Qual é o problema do Brasil? Você tem elites carcomidas. Esse pessoal que está aí é o pessoal que era de Dilma. Temer era vice de Dilma. Todos os delas vieram de Dilma. São hoje tão ruins quanto eram antes. O que há de novo é uma equipe econômica extraordinária, com quem Temer já se desentendeu, porque o Meirelles entende, o ministro da Economia, entende que o Brasil vale mais, é mais importante do que as elites políticas no poder. E já disse, se o presidente cair, eu fico no poder, se o novo presidente quiser que eu fique. Ninguém quer que ele saia, de forma que Temer acha que foi uma falsidade. Então, eu acho, a minha esperança é que esse ano, os que forem possível ir para a cadeia agora, por favor, vão logo. Logo. Tem outros que têm foro privilegiado, mas vai perder em 1º de janeiro de 2019. Então, esses vão para Curitiba depois. Então, a minha esperança é que venha novidade por aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os 2 candidatos, um foi jogador de futebol e outro foi técnico de vôlei, Bernardinho. Gente que o Romário ainda é senador, embora não se comporte como político. O Bernardinho nunca entrou na política, então a nossa esperança é que venha o novo. Por exemplo, nós temos um sonho simples. Nós queremos que um grande médico ocupe o Ministério da Saúde. Não é pedir demasiado. Como é hoje que se faz o Ministério da Saúde? Como é o Ministério de mais orçamento, qual é o grupo no Congresso que tem mais votos? Então, eu lhe dou o Ministério da Saúde porteira fechada, para você fazer licitação e roubar nas licitações. Não é possível esse tipo de... Eletrobras, o governo agora está falando de privatizar, não pode. Saiu agora o primeiro estudo, só salários acima de 60 mil reais. 60 mil reais é quase 20 mil euros, hein? Quase 20 mil euros. 2 mil salários acima de uma empresa pública com 2 mil funcionários ganhando mais de 60 mil. Tudo cargo de comissão. O político indica, um é meu, ok, aí bota lá o parente, o primo. Então, o Mas país... não percamos a esperança, José Paulo. Esperança que Vamos venha então- um novo. Vamos então, para terminar a sessão, assistir à projeção de algumas imagens, talvez seja melhor. Escolhida por Rui Coceiro, não foi por... Vamos ver então. Podem ir Memória, comentando à medida memória de um tempo em que éramos mais jovens, mais magros e talvez mais felizes. Isso foi meu primeiro discurso como ministro. Aqui está o presidente Sarney, vivo. Ali está o vice-presidente Marco Maciel, que o corpo está conosco, a cabeça já voou. E aqui é Ruth Escobar, que eu acho que alguns de vocês conhecem aqui em Portugal. É portuguesa, né? Maria Rita, o nome dela. Hein? Aqui eu com um amigo, lá no Chiado, charuto na mão. Aqui é importante, porque aquele é o desenho do Almada. Almada desenhou, fez um rascunho no Martinho da Arcada na noite em que Pessoa morreu, foi enterrado, foi para casa, passou a limpo e deu a Ofélia Queiroz. É aquele ali, essa é a máquina Royal que Pessoa usava, e esse pretende ser o melhor vinho de Portugal, que é o Dona Letícia, minha mulher. Estou fazendo na bairrada com uva baga. Vamos? Eu não podia falar de Zé Paulo das suas múltiplas coisas, porque faz assim as coisas mais extraordinárias, até Foi vinho bem, aí no é bolo. uma... Ali por trás são algumas fotos originais de Pessoa no Quinta dos Marechais, onde morreu a mãe, a mãe morou os últimos anos. Essa foi a sessão aqui era a presidência, Ana Maria.
a sessão da Academia Brasileira de Letras, que me deu o prêmio Livro do Ano e prêmio Senador José Hermílio de Moraes. Aqui está toda a diretoria, aqui está os velhos da... Foi um momento importante para a pessoa também. 2 gordos. Amigos. Zé Carlos tomando conta de tudo. Você vê atrás, ó. Atrás, Zé Carlos é quem manda. Onésimo. Esse, para mim, foi o maior poeta brasileiro, Ferreira Goulart. Foi num prêmio chamado Jabuti, que é o maior prêmio literário de lá. A ironia é que ele foi em 3º lugar. Eu fui primeiro, ele foi em 3º. Mas era um amigo querido. Está presente no audiobook. Rapaz, essa história eu tinha que contar. Porque na Comissão da Verdade... Perca um minutinho. A Comissão da Verdade, muito que a gente conseguiu se deveu ao destino, ao acaso. Aqui, isso era um professor que veio do Maranhão para ser interrogado em Brasília. Um Hércules, que cabe 220 pessoas, trouxe um professor de 88 anos. Ele trouxe. E no primeiro interrogatório ele morreu. Tem que entender, explicar alguma coisa. Por exemplo, você passa uma linha imaginária aqui. Se você der choque do lado de cá, você pode dar 3 meses de choque e não acontece nada. Agora, do lado de cá, um choque, pode ser no dedo do pé, na mão, pode morrer, bate no coração e morre. Então, os tiras brasileiros, acostumados a torturar ladrão de carro, não estavam acostumados a isso. O que nos levou a contratar, levou o Exército Brasileiro a contratar franceses que vinham do Congo belga. Depois, os Estados Unidos fez uma escola no Panamá chamada Escola das Américas para ensinar a fazer tortura. Todos os grandes mentores do Brasil aprenderam na Escola das Américas. E depois contratamos os ingleses, os militares contrataram os ingleses do IRA. Mas o professor, primeira sessão, morreu em Brasília. Como é que eles faziam? Enterravam sem caixão, para a terra comer ligeiro, enterrava como indigente, ok. Neste caso, a autossuficiência dos militares foram para Brasília e enterraram o professor e botaram lá no livro oficial, botaram que era nome enterrado um indigente numa área do cemitério que não pode ter túmulo, só tem área verde. No lugar real, botaram uma árvore em cima. Por que a árvore em cima? Porque o osso tem potássio e a raiz é louca por potássio. Então, a raiz desce e come os ossos para se alimentar. Qual é o problema? 2 problemas. Primeiro, o livro oficial do cemitério diz indigente na zona verde. Só que os coveiros tinham que ganhar pelo trabalho no fim do dia. Então, o coveiro tinha uma caderneta dos serviços. Aí na caderneta está o tal professor na cova certa. Os militares não sabiam que tinha o livro oficial e a caderneta de pagar os coveiros. E aí botaram a árvore em cima. Qual é o problema? Os militares eram todos de São Paulo. Plantaram o piqui. Qual é o problema do piqui? É que piqui é árvore de cerrado. Se a raiz for para baixo, ela não recebe água. Repare que raiz curiosa. Ela desce 20 centímetros e corre de lado. Está vendo como é aqui? A grama fica a 2 dedos em cima da raiz. Então, o que é que aconteceu? Botaram o professor, a raiz em cima, o plano em cima, para a raiz comer o cálcio e o potássio, e a raiz saiu de lado e saiu e protegeu o professor. A gente, quando foi escavar ele, a camisa dele estava intacta, camisa com documento de identidade no bolso. Então, muita coisa que a gente acertou foi sorte, foi o destino que nos ajudou. História extraordinária, vamos avançar. Peraí, antes de eu contar isso aqui,
Quem joga sueca aqui? Então, se fosse mais gente, eu ia contar a história. Isso é uma mesa de sueca. Alberto Teixeira, não sei se está aqui, ficou até de mim, Alberto Teixeira e Cristina. Isso é o seguinte, é para contar a seguinte história, nós estávamos em Sintra, aí chegamos num restaurante fechado, aí tinha um por trás, eu abri a porta, 3 horas, 3h30, uma fome, aí ouviu sua voz, se come. Era o dono do restaurante. Aí entramos, só nós no restaurante, uma maravilha. Aí quando acabou, eu disse, olha, o que é que achou? Perfeito, para ficar melhor, só faltava um charutinho. Ele foi lá embora, trouxe um cinzeiro e uma caixa de fósforo. Aí eu acendi o charuto e disse, para ficar melhor, só uma suequinha. Ele foi lá, trouxe a mesa de sueca, botou aquele pano verde e o baralho em cima. Eu achei uma coisa tão engraçada. Aí eu digo, vou fazer uma brincadeira com ele. Não posso jogar para o senhor, infelizmente, que eu sou campeão mundial de sueca. Aí ele disse, o senhor doutor é o quê? Campeão mundial de sueca. E o senhor está registrado na federação? Se tiver, nós vamos jogar. Não. O senhor é amador. Não posso jogar com o senhor, a federação não deixa. Não, senhor doutor, o senhor deve estar com medo de perder. Meu amigo, se eu jogar para o senhor, eu vou dar de 4-0, vai ser uma vergonha. Não há nenhuma chance do senhor ganhar para mim. Mas eu não posso jogar com o senhor. Aí, depois dele insistir muito, o jeito disse, Zé Paulo, só 4 partidas. Ele dá a palavra de honra dele, que não conta para ninguém. O senhor dá a sua palavra, tá. Aí vamos jogar, aí sentamos. Eu com minha mulher, ele com... Aí quando eu pegava a carta, começava a rir. Só tinha ás e vaza, era ás e 7. Digo, meu Deus do céu, o homem lá de cima está querendo me ajudar. E acontecia uma coisa curiosa. Como eu joguei bridge há muito tempo, eu sei o que é que ele vai jogar. Então, ele ia jogar uma carta. Eu digo, quando ele pegava a carta, eu jogava a minha fechada. Aí eu disse, o senhor doutor não viu que eu ainda não joguei? Vi. E o senhor já jogou? Vai, porque o senhor vai jogar esse naipe. Como é que o senhor sabe? Meu amigo, eu educo meus filhos nesse jogo. Como é que eu não ia saber disso? Aí ele disse, vamos ver. Aí pensava espada. Aí quando eu abri a minha espada, fez isso umas 10 ou 12 vezes. Ganhei de 4-0. Vamos à revanche. De jeito nenhum. Aí o Teixeira ali, o Cristina... Esses 2 senhores estão na plateia, esse de Costa e ela ali. Maria, foi quem me ensinou. Eles são professores do campeão mundial de sueca. Aí, para não acabar aquela história. Aí ele disse, vamos jogar de novo e o almoço é cortesia nossa. Eu digo, de jeito, não jogo mais, fui-me embora. Um mês depois, o meu colega português, passando lá, volta lá e disse, o senhor é o amigo do campeão da sueca? É. Um minutinho. Saiu, voltou com 50 velhos, era o grupo de sueca dele. Diga aqui se a gente não jogou com o campeão. Jogou. Diga aqui como ele adivinhava a carta que eu ia jogar. É verdade. Aí ele o seguinte, fizeram um convite a mim para que eu volte lá, para eu ser homenageado pelo grupo. Eles oferecem a estadia no hotel e tudo. E eu não posso voltar lá, porque eu dei uma história para ele contar para os netos dele. Como é que eu vou? Não posso. Então, se vocês passarem para o restaurante, diga que conversaram com o campeão mundial de sueca. Isso aqui eu fiz uma conferência no Supremo sobre Fernando Pessoa. Que loucura, né? O Supremo prendendo um bocado de gente e isso. E é muito engraçado porque quem me convidou foi esse juiz aqui, Luiz Edson Fachin, que é o juiz da Lava Jato no Supremo. É quem vai prender o povo no Supremo, de forma que é uma coisa muito importante para mim isso. Acabou? Tá bom. Aqui é o seguinte, Luísa tinha 3 anos nessa época, minha neta, mais velha. Aí quando eu fui lançar o livro,
ela tinha acabado de aprender a assinar o nome na escola, Luísa. Então, quem recebeu o livro, recebe o livro com minha dedicatória escrita aqui, Luísa. Essa edição lá, ela teve o orgulho de assinar todos os livros. Esse livro, para mim, eu queria encontrar um para comprar, para guardar, porque esses livros valem mais do que os outros. Luísa. Cadê? Muito obrigado. Cadê, Zé Carlos? Queria chamar ao palco também a Paula Ventura e o José Carlos Vasconcelos. Também contribuíram, sem dúvida, para o êxito desta sessão. Muito obrigado. O José Paulo Cavalcanti vai estar disponível para os autógrafos. E não se esqueçam, dia 7 de outubro, no Teatro São João. Boa tarde.